Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um resumo do Monday Night Raw desse último dia 18 de agosto de 2025. E não vai ser aquele resumo completão que a gente costuma fazer, porque o tiozão tá mudando de trabalho e eu tô com um horário muito complicado. Então a gente vai fazer um resumo mesmo do que aconteceu no show. E nesse resumo eu vou poder tecer um pouco mais as minhas opiniões. Geralmente eu dou uma visão completa do que foi o show e teço um pouquinho de comentários, mas hoje eu vou fazer mais comentários sobre o show do que o normal para a gente poder fazer um vídeo legal para todo mundo, beleza? Então, antes desse resumo do Monday Night Raw, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe o seu hype e, acima de tudo, assista do início até o final esse vídeo, porque tempo de visualização é o que ajuda o YouTube a divulgar o nosso canal, beleza? Então vamos nessa. O que eu vou fazer hoje é o seguinte: eu vou abrir um resumo do site do TJR Wrestling, tá? E aí nesse resumo aqui eu vou ver em inglês o que foi relatado e aí eu vou compartilhar com vocês. O interessante desse site é que ele costuma dar notas para o show e aí eu vou estar dizendo se eu concordo com essas notas ou não, porque eu tenho as minhas notas também aqui do show, tá? Ele começa aqui dizendo que o show teria a Naomi, falando do Monday Night Raw, o Jey Uso enfrentando o Bron Breakker, a Becky Lynch enfrentando a Natalya, e por aí vai. Mas a grande história do show realmente era a Naomi falando sobre o campeonato. E durante todo o show, o Michael Cole falou que a Naomi iria falar sobre o estado do campeonato mundial feminino, então já estava dando a ideia do que nos esperava, tá? O show ele começou com o Seth Rollins e o The Vision vindo pro ringue, né? O Paul Heyman ele começa fazendo a promo, basicamente jogando a galera do The Vision para cima, uma promo sensacional do Paul Heyman, como sempre, né? Falando que ele é o GOAT, falando que ele fez a luta livre ali na cidade. O show foi na Filadélfia, né? Que é a origem da ICW, que foi a companhia lendária que o Paul Heyman fundou na década de 90, né? Então, assim, ele vai, passa 5 minutos falando sobre os lutadores. Aqui o analista até falou, reclama que essa apresentação foi desnecessária, porque ele levou muito tempo. Eu tendo a concordar um pouco com isso, mas assim, a forma como o Paul Heyman fala acaba sendo interessante. Aí o Jey Uso interrompe a fala do Paul Heyman, né? Ele vem da plateia, mas ele não entra no ringue, ele espertamente ele fica na plateia, ele não é bom nem nada. Ele fala que tá todo mundo cansado de ouvir eles falando, e aí ele fala que do cachorrinho, né, que ele vai enfrentar esse cachorrinho essa noite. Enquanto isso, o Seth Rollins fala pro Bron Breakker que o Jay acha que ele é melhor do que o Bron, e ele acha a família dele melhor do que a família do Bron e tudo mais. Então, assim, foi interessante ver o Seth Rollins, na verdade, falando um monte de coisas que o Jey Uso teria falado, mas que na verdade ele não falou, né? Então, quer dizer, o Seth Rollins manipulando o Bron Breakker, falando um monte de coisas que o Jey Uso nunca falou. Então, assim, às vezes eu acho que a WWE insulta um pouco a nossa inteligência fazendo essas coisas, porque acaba fazendo o cara ficar mal, entendeu? O Bron Breakker ficou muito mal na fita, parece um idiota achando realmente que o Jey Uso teria falado ou acreditava naquelas coisas que o Seth Rollins tinha dito. Mas enfim, isso acabou levando ao Paul Heyman mencionar vários lutadores ali da companhia, falando do Sandman, New Jack, Rob Van Dam, do Sabu. E aí ele fala do lendário e extinto Tommy Dreamer. E aí depois ele fala que ele não tá morto, mas ele deveria estar, né? A picuinha ali do Paul Heyman com o Tommy Dreamer, que eles trabalhavam juntos na ICW, né? Ele tá de brincadeira aqui. Mas enfim, basicamente, depois de tudo isso, o Jey Uso fala o seguinte: cara, eu já sei o que você tá querendo, eu sei que você tá querendo uma luta de Extreme Rules, tá tranquilo, eu aceito. Então, a luta do main event que havia sido marcado já antes do show entre Jey Uso e Bron Breakker acabou se transformando numa luta de briga de rua, tá? O que acabou trazendo uma coisa um pouco diferente e interessante. E a gente até brincou na live que a gente iria contar quantas interferências iam acontecer nessa luta. A gente até fez uma enquete e o pessoal do chat acertou o resultado e eu vou contar para vocês daqui a pouco qual foi o resultado. Depois disso, nós tivemos um replay da situação da Io Shirai com a Asuka e a Kairi Sane na semana passada, né? Que as Kabuki Warriors tentaram ajudar a Io Shirai numa luta e acabaram atrapalhando ela e ela perdeu
para Roxane Perez. E aí a Io Sky, ela de novo tá se preparando para a luta, de novo a Asuka e a Kairi Sane pedem para ajudar, e de novo a Io Sky pede para elas não ajudarem, e ela estava tranquila que ela conseguia se virar, né? Isso levou à primeira luta, né, entre a Raquel Rodrigues e a Io Sky. E aí nessa luta, uma luta de 11 minutos, a Io Sky acabou vencendo a luta, né? No final da luta, né? Eu sempre pego o finalzinho da luta para falar para vocês, né? A Io Sky, ela contragolpeou um golpe da Raquel que botou a Io no poste. A Io, ela contragolpeou uma Terrana Bomb com uma Huracanrana, fazendo a Raquel Rodrigues bater de cabeça no turnbuckle, no primeiro turnbuckle. Depois ela ataca com o Bullet Train, que é na verdade é o Meteora, né? Só muda o nome. E aí ela sobe no topo da corda e aplica o over dando um salt na Raquel Rodrigues para o pinfall depois de 11 minutos. Vocês se perguntam onde estava a Roxane Perez. A Io Sky havia acertado a Roxane Perez com um top suicida do lado de fora do ringue antes de voltar. Então ela já havia tirado a Roxane Perez do jogo. A luta de 11 minutos, o nosso camarada aqui, que é o John Kenton, deu 3 estrelas e um quarto. Eu fui um pouco mais generoso, eu dei 3 estrelas e meia, tá? Eu achei uma luta muito boa das duas. Eu só não achei a Raquel Rodrigues afiada hoje. Ela já teve lutas melhores. A Io Sky carregou a luta, tá? Mas no final das contas, vitória da Io Sky. Assim que termina a luta, a Raquel Rodrigues e a Roxane Perez atacam a Io Sky. Atacam bastante a Io Sky, leva um tempo pra alguém salvar a Io Sky, e quem salva, na verdade, é a Rhea Ripley. A Rhea Ripley vem pro ringue, ela salva a Io Sky dos ataques, acaba acertando uns ataques na Raquel Rodrigues também, e aí a Io Sky acerta um missile dropkick na Raquel, e a Rhea Ripley dá um clothesline na Raquel Rodrigues por cima da corda, e aí isso resolve a situação. Depois, mais pra frente no show, a Rhea Ripley vai falar com a Io Sky e tudo mais, tal, perguntando se ela estava bem. A Asuka e a Kairi Sane aparecem, e a Asuka dá um chilique reclamando que a Rhea Ripley podia ajudar a Io Sky, mas a Asuka, não podia ajudar a Io Sky. Isso faz a Io Sky dar um surto, mandando a Asuka e a Rhea Ripley calarem a boca, porque as duas começaram a discutir, começaram a bater boca. E aí a Io Sky manda elas calarem a boca e vai embora, assim, batendo o pé. E as duas ficam se olhando. E a Asuka ainda manda a Io Sky não se meter nos negócios dela. Então isso está apontando para um heel turn da Asuka. E depois do que a gente viu no. Depois do que a gente viu no main event, não no main event, né? Mas do que a Naomi ia falar, fez todo sentido, estava fazendo todo sentido essa história. Depois disso, a gente teve um segmento nos bastidores do LA Knight, ia dar uma entrevista, o CM Punk interrompeu e os dois começaram a bater boca e tal. O Punk falando que eles precisam se unir, o LA Knight reclamando que o Punk se meteu em 2 lutas que ele estava envolvido, inclusive na luta que ele estava lutando pelo título. Tem gente que está apostando no heel turn do LA Knight, eu estou começando a achar isso mesmo. Tá? Então, essa situação entre os dois ficou nesse ponto, assim, lembrando que eles vão lutar no Clash in Paris pelo campeonato mundial peso pesado. Depois disso, a gente teve o Xavier Woods vindo para o ringue. Ele fez uma promo básica, tá? Com uma promo básica de heel ali na entrada, tal, reclamando que o Penta arruinou o chapéu de $18 mil dele, sendo que na semana retrasada foi dito que era de $12 mil. Então o Xavier Woods hilariamente aumentou o preço do raio do chapéu. E ele querendo exigir que o dinheiro fosse devolvido para ele. E aí ele zoa falando que o Penta tem 0 dinheiro, né? Então, quer dizer, o Penta não teria o dinheiro para poder pagar o raio do chapéu, tá? Depois aí teve o segmento da Io Sky, né? Com a Rhea Ripley, a Asuka e a Kairi Sane, né? Na saída, é bem interessante notar que na saída a Rhea Ripley ficou olhando a Kairi Sane. A Kairi Sane deu um suspiro assim, enorme e acabou saindo dali da situação, deixando a Rhea Ripley olhando para a situação frustrada. Depois disso a gente teve a segunda luta entre o Penta e o Xavier Woods, e a luta ela foi decente, mas não foi isso tudo, tá? Basicamente foi uma luta entre os dois. O Kofi tentou se envolver, né? Quando o Penta ele aplicou um Penta Driver no Xavier Woods, o Kofi Kingston levantou a perna do Xavier Woods e botou nas cordas, e o juiz não viu. Com isso quebrou o pinfall.
O Penta acabou atacando o Xavier, aplicou um topper suicida para fora do ringue sobre o Kofi Kingston e o Grayson Waller, tirando os dois do caminho. Na volta, o Xavier Woods consegue aplicar um Inside Cradle, um rolamento para dois. Né? O Penta chuta. O Penta dá um chute na cara do Xavier Woods e aplica um Mexican Destroyer, vencendo a luta depois de 10 minutos. O nosso queridíssimo John Canton deu 3 estrelas para a luta. Eu fui um pouco mais severo, dei 2 estrelas de 75, porque eu achei que o Xavier Woods não casou muito bem a luta com o Penta. Ele estava meio lento na luta. Mas eu acho que 3 estrelas é até uma nota justa para a luta. Foi uma luta de 10 minutos, eu tinha anotado até 11. Ele disse que foi uma luta de 10 minutos. Eu acho que 3 estrelas está de bom tamanho, mas eu ainda ficaria ali entre 2,75 e 3 estrelas, tá? Depois o Kofi Kingston e o Grayson Waller tentaram atacar o Penta deu a linha na pipa e foi embora. Depois disso, a gente viu um recap do Dominic Mysterio quase ganhando o Mega Championship, o Mega Campeonato da AAA na Triple Mania e o AJ Styles atrapalhando. Né? E aí a gente ficou sabendo que, apesar disso, o Dominic vai ganhar uma luta pelo Mega Championship, pelo Mega Campeonato da AAA, num show que vai acontecer no dia 12 de setembro, sexta-feira. Vai ser às 11 horas da noite, depois do SmackDown. Tá? Eu vou tentar fazer a cobertura desse jogo. Não garanto, mas eu vou tentar. Ele deve ser um show que deve começar às 11 da noite, deve ir até 1 da manhã. Então vamos ver se eu consigo fazer essa cobertura. Mas eu acho que, assim como o John Canton, que apenas errou o nome do campeonato, ele botou Grand Champion, mas não é Grand Champion, é Mega Champion, né? Eu acho que o Dominic dessa vez ganha o Mega Campeonato da AAA, talvez até com interferência do Alberto Del Rio, tá? Muita gente achava que o Alberto Del Rio iria interferir no Triple Mania, mas na verdade foi o AJ Styles, eu acho que ele ganha dessa vez. Depois disso a gente teve uma luta interessante entre o Judgment Day, Finn Balor e JD McDonagh, contra Dragon Lee e Mr. Iguana. Sim, Mr. Iguana com Larriesca. Vieram para poder fazer essa luta. Chama atenção uma coisa, não tivemos o Demonito. Para quem viu o Triple Mania, não vou dar spoiler não, faz o seguinte, assiste a luta na Triple Mania, assiste o main event, primeiro que foi um lutaço. Depois assistam a história do Demonito, assim, vejam lá o que vai acontecer, vocês vão se divertir, tá? Mas o Demonito não apareceu aqui. Foi uma luta boa, tá? No final da luta, o Finn Balor acertou um Sling Blade, né? Ele tentou um rolamento, Dragon Lee tentou um rolamento no Finn Balor para 2, o Finn Balor contra-golpeou com um Sling Blade. O Finn Balor atacou, o Dragon Lee atacou ele, o Lee tentou outro ataque, o Dominic segurou no Lee, o Finn Balor deu um dropkick no Lee no turnbuckle, e aí ele acertou o coup de grace para poder vencer numa luta de 10 minutos, tá? Eu dei 3 estrelas e 1/4 e eu mantenho essa nota, tá? Ele deu 3 estrelas, né? Mas eu dou 3 estrelas e 1/4. O JD McDonagh não, o Mr. Iguana teve uma boa participação na luta, mas ele não foi envolvido no pinfall. Quem sofreu o pinfall foi o Dragon Lee. Tá? Eu achei interessante eles estarem fazendo marketing do Mr. Iguana no main roster direto, mas eu acho que isso é passageiro, tá? Acho que isso é momentâneo por causa dessas lutas com a AAA. Então, para poder fazer a AAA aparecer, eles trazem o lutador que se engajou melhor com o público americano, que foi o Mr. Iguana. Então, eu acho que é por isso que ele apareceu. Depois da luta, aí o que aconteceu foi que aconteceu um salseiro, todo mundo começou do Judgment Day a atacar o Mr. Iguana e o de Dragon Lee, e aí o El Hijo del Vikingo, que é o mega campeão da AAA, apareceu para poder atacar o Judgment Day. No final da confusão, o Dominic ainda acertou um Frog Splash no Vikingo, o Vikingo acabou apanhando, né? Depois de ele dar um Dropkick no JD McDonagh, ele acertou um Running Knee no JD, mas o Dominic acertou o Vikingo com o campeonato Mega da AAA. Ele insiste em chamar de Grand, mas não é Grand, é Mega, né? O Mega Campeonato da AAA. E aí depois ele acerta o Campeonato Intercontinental. O Dominic acerta o Frog Splash no El Hijo del Vikingo e levanta o título Intercontinental e o título Mega da AAA.
enquanto o Finn Balor e o JD McDonagh seguram os campeonatos de duplas, o campeonato mundiais de duplas, tá? Então, assim, eu tô achando ainda que vai dar Dominic Mysterio no World Collide. Eu não acho que ele vai perder 2 lutas seguidas pro erro do Vikingo. O público mexicano odeia o Vikingo por causa deles terem achado injustos o fato do Alberto Del Rio ter perdido o título. Eles acham que a WWE meteu o bedelho na situação da AAA por causa do ranço que a WWE tem com o Alberto Del Rio. E aí, ao fazer o Vikingo ganhar do Alberto Del Rio, o público mexicano entendeu que seria uma interferência americana na luta livre e a vítima está sendo o Vikingo. O Vikingo está sendo mega vaiado no México. Ele é basicamente um face, mas que está sendo tratado como heel. E enquanto isso, o Dominic está sendo mega celebrado lá. Então, eu acredito que no World Collide o Dominic vai ganhar esse título, tá? Depois disso, a gente teve uma entrevista da Becky Lynch reclamando da Natália, falando que quando a Jackie Hagman perguntou por que ela atacou a Natália, ela disse que a Natália atacou ela, mostrando a agressividade da forma como ela falou com a Becky Lynch 2 semanas antes, quando ela estava falando com a Maxine, aí deu uma chance pelo título para a Maxine. Mas, basicamente, a Becky Lynch disse que só estava se defendendo, tá? Que a Natália não tinha nada que se meter no ringue com ela e que vai deixar a Natália fazendo lutas fora da companhia, no cenário independente. Para quem não sabe, a Natália tem feito lutas no cenário independente com uma persona diferente da persona dela na WWE, que é uma persona que seria a Neri, né? Tem até o nome Neri na blusa. É basicamente uma lutadora bem mais severa, bem mais forte e imponente no ringue do que a Natália que a gente vê na WWE, tá? A gente também teve uma outra promo, uma promo de vídeo da Bayley, tá? E nessa promo da Bayley, nós tivemos algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, nós tivemos em vários momentos uma Bayley Hill falando na cabeça da Bayley que iria ela fazer ela voltar ao normal, digamos assim, né? E, por exemplo, que a Hill Bayley, né, que fala na cabeça da Bayley, fala que ela era uma perdedora, que ela estaria ali para ajudar a Bayley, falou para a Bayley ouvir a ela, enquanto a Bayley estava na cadeira, falando ela para parar, a Bayley tentando falar a voz na cabeça dela parar e tudo mais. Quando a Bayley bota as mãos no ouvido, a cabeça dela para, ela fala que ela não sabia do que ela precisava, e a voz da Bayley diz e fala o seguinte: que tal um abraço? Ou seja, agora nós temos uma menção à gimmick original da Bayley, que era a Hugger, né? Então parece que o que a gente está vendo é uma amálgama de gimmicks que vão surgir nessa nova Bayley aí. Talvez uma Bayley abraçadora psicótica, alguma coisa assim. Vai ser bem interessante ver o que vai acontecer, o que a WWE vai fazer com essa persona. Eu sei que eu tô muito intrigado com essa nova persona da Bayley, tá? Mas vai ser heel. Isso aí é um fato, ela vai ser heel. Depois a gente teve a luta da Becky Lynch com a Natália, e foi uma luta bem simples, tá? A Becky Lynch, ela acabou vencendo a Natália com o Disarmer, ela atacou o braço da Natália o tempo todo. E assim, o pessoal do chat, e eu particularmente, não gostei da luta, tá? Eu dei 2 estrelas. Mas o John Kenton, ele adorou a luta, tá? Ele disse que foi uma luta de 3 estrelas e 1/4. Eu não sei se foi pra tudo isso. Talvez eu tenha sido meio severo na luta, na nota, de ter dado 2 estrelas. Talvez eu suba ela pra 2 estrelas e meia, 2 estrelas e 75. Mas 3 estrelas e 1/4 eu achei meio forte. Assim, a luta foi... Ela não foi boa, na minha opinião. Ela foi meio lenta. A Natália, ela aplicou alguns bons golpes, mas assim... eu não acho que foi pra tudo isso. Mas enfim, o que foi interessante é que depois da luta, a Becky Lynch manteve o Disarmer na Natália. A Maxine Dupri veio ajudar, a Becky Lynch acertou a Maxine. A Natália estava fora do ringue. Quando a Becky Lynch aplicou o Disarmer na Maxine Dupri, a música da Nikki Bella tocou e a Nikki Bella veio e foi pra cima da Becky Lynch, jogando a Becky Lynch para fora do ringue. Vale notar que a Nikki Bella estava usando as cores do time de futebol americano da cidade, Philadelphia Eagles, atual campeão do Super Bowl, e aí, é claro, isso só adicionou a galera, né, vibrando com a Nikki Bella. Então, no final ela ainda acertou um Hack Attack 2.0 na Becky Lynch, o que fez o público vibrar, tá? Depois disso, nós tivemos um segmento do Sheamus e do Rusev nos bastidores, onde basicamente o Sheamus falou
que ele vai continuar causando problemas no Rusev. O Rusev chama o Sheamus pra briga no corredor. E aí o Adam Pearce, quase tendo um treco nos bastidores, quase tendo um infarto nos bastidores, ele fala que eles vão ter uma velha luta Donnybrook no Clash in Paris. Para quem não sabe, a luta Donnybrook é uma luta de briga de rua em que o redor do ringue fica todo circundado com equipamentos de pub. Então você tem mesa de pub, cadeira de pub, banco, keg de cerveja, tal. Isso fica tudo em volta do ringue para simular um pub irlandês. E eles botam chileiles lá também e tal. Então, assim, é uma briga de rua com armas diferenciadas. Já tivemos várias lutas de Donnybrook. Acho que tivemos 2 lutas de Donnybrook match no passado entre o Sheamus e o Drew McIntyre. E agora vamos ter entre o Sheamus e o Rusev. Vai acontecer no Clash in Paris, vai ser lutão. A forma do público lá europeu vibrar com esses 2 lutadores vai ser muito interessante. E eu acho que dessa vez essa rivalidade se encerra no Clash in Paris. E devo dizer, o Clash in Paris está ficando muito bom, tá? O card do Clash in Paris está ficando muito bom. Depois disso, a gente foi partir para o anúncio da Naomi. Eu vou pular Teve um segmento. Eu vou pular um pouquinho essa parte. Porque teve um segmento do Trick Williams e do Javon Evans no intervalo, que eles bateram boca, tá? O Trick Williams é campeão da TNA. Os dois vão se enfrentar no NXT amanhã pelo posto de desafiante número 1 ao título da NXT. Vai enfrentar o Boba Fett. Tá, então essa luta vai acontecer amanhã na NXT. Eu sei que muita gente tem me pedido para fazer cobertura da NXT. Eu só vou conseguir fazer cobertura na NXT a partir da segunda quinzena de setembro, quando eu vou ter um pouco mais de tempo. Tá? Então, isso a princípio, tá? Pode ser que eu nem consiga. Então, a gente precisa ter um pouco de paciência, mas agora realmente eu não vou poder, por questões de trabalho. O que aconteceu? Agora, por esses dias, teve um podcast do Jimmy Uso e da Naomi com a Stephanie McMahon e a co-host dela, tá? Todo mundo imaginava que a Naomi ia dizer nesse podcast por que ela não lutou contra a Io Sky, né? E rolou o podcast, foi numa arena vazia, e nesse podcast simplesmente você não teve essa resposta. Simplesmente não aconteceu essa resposta. E aí ficou todo mundo frustrado. Quando eles anunciaram que a Naomi ia dar uma informação sobre o título, a gente já começou a desconfiar, assim, o nosso digníssimo Michael Cole, durante o show, ele falou sobre isso, que ela iria falar sobre o estado do título Campeonato Mundial Feminino. E a gente já começou a desconfiar do que seria, de que as informações que estavam aparecendo na mídia seriam verdadeiras. Pois bem, apareceu uma segunda parte do podcast da Stephanie McMahon, dessa vez num outro ambiente, num ambiente fechado. E aí, nesse momento, a Naomi chega, a Stephanie McMahon chega e fala, olha, eu sei que vocês têm um anúncio para dar. Aí a Naomi fala, sim, o Big Jimmy vai dar um anúncio. Quando o Big Jimmy vai dar um anúncio, eles cortam pro intervalo. Cara, eu xinguei muito. Mas eu não xinguei porque eu não posso xingar, né? Mas assim, eu fiquei muito bolado na hora. Todo mundo no chat ficou muito bolado. Falou, cara, que clickbait miserável da WWE. Eles falaram que esse podcast, essa segunda parte do podcast da Stephanie McMahon seria liberado depois do show. E a gente pensou, caraca, será que eles só vão dar a informação depois do show? Não. O que aconteceu foi que depois do intervalo, a Naomi veio pro ringue, né? O Adam Pearce pediu para ela vir. Ela veio pro ringue. E aí, quando ela veio, ela pediu para que as pessoas olhassem o Titantron. E aí, no telão, a gente viu o vídeo completo e o Jimmy Uso afirmou, anunciou que ele e a Naomi estão grávidos, eles irão ter um bebê. E esse era um sonho da Naomi, assim, de longa data, ela estava muito querendo ser mãe. E assim, não tem como você deixar de ficar feliz por eles, né? Independente da persona vilanesca da Naomi, ela, como pessoa regularmente, ela é um doce de pessoa. Quem acompanhou ela na Total Divas sabe disso. E aí eles ficaram felizes, tá? A Stephanie McMahon pediu pra Naomi falar, a Naomi falou, estou grávida, vou ter um bebê e tudo mais. O público na plateia ficou mega feliz, todo mundo aplaudindo. Chegaram a falar pra Naomi, você merece. E aí nesse momento, cara, ela implodiu. Mas o mais maravilhoso não foi isso. O mais maravilhoso foi que, mesmo feliz porque vai ser mãe, mesmo com o público inteiro vibrando,
Mesmo o com o Adam Pearce dando os parabéns pra Naomi, a Naomi manda uma promo vilanesca absurda. Ela conseguiu transformar a história da gravidez dela numa parte da história da personagem dela, né? Ela vai criticar o Adam Pearce falando que ele sabe que ele tá feliz porque ela vai ter que dropar o título. Ele fala que e ela justifica a forma como ela estava falando, falando que eram os hormônios, e aí ela fala pro Adam Pearce sair da frente. O mais louco é que a Naomi tava com um título com um cinturão personalizado com as faixas de caution, cara. Eu achei muito legal. Eles devem ter feito esse título pra ela na semana passada. E ela provavelmente iria apresentar esse título na semana passada, esse título com o cinturão personalizado. E aí não rolou, né? Enfim, depois que ela chega, ela chora quando o público fala que ela merecia e tudo mais. Ela chega, ri e fala: bom, pelo menos a Bloodline vai continuar tal. Aí o pessoal começa a gritar UTC, Baby Uso. Cara, foi uma festa. Foi uma festa. Mas ela chega no final e ela fala o seguinte: olha, eu vou deixar o título aqui no ringue. Eu vou sair por 9 meses e mais um tempo. E se ela tiver que voltar para o ringue com um bebê nos seus braços, ela vai voltar e vai pegar as coisas do ponto que ela deixou. Então, quem tiver com o título nas mãos, ela aconselha fortemente a proceder com cuidado. E o público gritou com ela proceder com cuidado, para vocês verem o nível de hype que estava a persona da Naomi. Então, assim, todo mundo agradeceu a Naomi. A Naomi deu uma piscadinha, um sorrisinho pra câmera, né, antes de sair. E aí, o Corey Graves ainda agradeceu, deu os parabéns ao John e a Trin, que são os nomes verdadeiros, né? Jonathan Fatu e Trinity Fatu são os nomes verdadeiros do Jimmy Uso e da Naomi. Então foi legal também eles quebrarem um pouquinho a kayfabe e agradecerem as pessoas que estão ali para nos entreter no ringue. Cara, assistam essa promo. Se vocês não assistirem o show, assistam essa promo. Essa promo foi espetacular. Eu não posso botar aqui porque senão vai dar copyright no vídeo, mas, cara, assim, merece. E o fato da Naomi ter se mantido em personagem para poder falar sobre isso foi espetacular. No final do vídeo eu vou falar o que eu penso sobre o cenário do campeonato intercontinental, no campeonato feminino mundial, porque é um salseiro que a WWE vai ter que se resolver aí, né? Depois disso, e depois de uma conversinha da Nick Bella lá em cima na arquibancada, teve um segmento interessante do Judgment Day indo embora. Eles se perguntam onde o Dominic tá, e aí o Dominic tá conversando com a galera do americano, né? E aí o Finn Balor pergunta ao Dominic o que era aquilo, e ele fala que ele estava garantindo que o Judgment Day se manteria no topo, o que não deixa o Finn Balor nada feliz, né? E aí ele fica meio irritado. E a grande questão aqui é que ninguém sabe por que o Dominic está se envolvendo com o El Grande, e o Finn Balor está se incomodando porque ele pode estar sendo deixado de lado como líder. Eu acho que o Dominic vai fazer uma dupla com o El Grande e ele vai dar um jeito de roubar esse título do Finn Balor do JD McDonough. E isso pode terminar numa quebra da Judgment Day. Tá? Se eu tivesse que tentar adivinhar o que a WWE está fazendo, eu acho que é isso. Já não é de hoje que o Finn Balor e o Dominic estão tentando acertar a sua dominância na Judgment Day. E eu acho que vai caminhar para isso aí. Tá? Como o Finn Balor tem o apoio do JD, o Dominic foi buscar o apoio do El Grande americano. Tá? Então eu acho que pode ser isso. Enfim, a última luta da noite foi uma luta de Extreme Rules do Jey Uso com o Bron Breakker, e o que importa dessa confusão toda, primeiro, Jey Uso veio pro ringue ao estilo do New Jack, que é um lutador lendário da ICW, veio com um carrinho de compra cheio de armas, usando uma roupa muito parecida com a do New Jack. Cara, não tem nem assim muito o que descrever, foi pancadaria pura, muito uso de armas. O Bron Breakker, ele deu um airbreaker com uma cadeira, jogando a cadeira na cabeça do Jey Uso, foi muito interessante. Mas, cara, no final, a gente começou a contar as interferências, né? Porque foi um monte delas, né? Primeiro foi o Bronson Reed, né? O Bronson Reed foi o primeiro a interferir. Aí o segundo foi o LA Knight, que veio pra atacar o Bronson Reed, porque o Bronson Reed entrou
Ah, outra coisa, muito interessante. Quando o Bronson Reed veio pro ringue, ele veio pra puxar o juiz do ringue. E quando ele fez isso, ele arrancou o tênis do árbitro. Eu já pensei assim, pô, mais um pra chula fala, né? O Bronson Reed atacou o Jey Uso com o Death Valley Driver, aí o LA Knight veio para poder atacar o Bronson Reed. No que estava acontecendo nesse salseiro, o que, que acontece? Depois que o LA Knight joga o Bronson Reed nos degraus do ringue, o Seth Rollins aparece. Né? E assim, a roupa do Seth Rollins esse fim de semana não, essa segunda-feira foi sensacional, né? Nisso que o Seth Rollins está atacando o LA Knight na barricada, ele acerta o Jey Uso com um pedigree, o juiz ainda está caído, quem aparece? CM Punk. CM Punk é o terceiro. Né? Tá acontecendo esse salseiro todo, não sei o que tal. No que tá acontecendo esse salseiro todo, na verdade, ele é o. Tinha vindo. Tinha havido o Bronson Reed, aí veio o Jay. Que tava. É, foram cinco interferências no total, né? Foi o Bronson Reed, o LA Knight, o Seth Rollins, o CM Punk, né? O CM Punk é a quarta interferência. Depois de mais um monte de salseiro, quando tava todo mundo já, o Bronson Reed, pronto para jogar o Jey Uso no chão, simplesmente apareceu o Roman Reigns. Né? Então o Roman Reigns foi a quinta interferência na luta. A gente contou e mais de 54% do chat disse que iam ter 4 ou mais interferências na luta. E acabou que o chat acertou. E foram 5 interferências na luta. O Roman Reigns ele veio pro ringue. O Braun circulou o ringue. O Roman Reigns, quando ele circulou o ringue para acertar um spear no Jey Uso, o Roman Reigns veio e acertou um spear nele. Né? Aí o Roman Reigns acertou o Bronson Reed com o Superman Punch. O Roman Reigns joga o Braun Breaker no ringue. O Jay acerta o Braun Breaker com um super chute numa mesa Slim Jim, né, que foi colocada lá no ringue. O Jey Uso sobe no topo das cordas, acerta um Uso Splash no Braun na mesa. E assim ele faz o pinfall para a vitória após 21 minutos. Então foi uma bela luta. Vitória do Jey Uso por pinfall. O nosso amigo aqui, John Kenton, deu 3 estrelas e meia. Eu já fui mais arrojado, eu dei 4 estrelas e um quarto, porque eu adoro lutas cheias de interferências assim. Então, foi uma luta longa, foi uma luta que foi interessante. 4 estrelas e um quarto para mim. Então, foi uma nota bem mais alta do que a de o John Kenton deu. E aí depois, né, depois da luta, o John Roman Reigns celebrou no ringue com o Jey Uso. Os fãs ficaram cantando a música do Jey Uso. O Roman Reigns ficou falando um monte de besteira pro Bronson Reed. O Bronson Reed chegou a ameaçar ir pra cima. O Roman Reigns falou que veria o Bronson Reed em Paris. E o Bronson Reed falou que tomaria o tênis do Roman Reigns em Paris. Então, quer dizer, mais uma possibilidade de tênis para a chula fala do Bronson Reed. Os dois se encararam à distância e aí o show terminou. Então, assim, foi um belo show. Né? Eu acho que tiveram muitos momentos interessantes no show. A promo da Naomi já seria legal só pelo fato de ela anunciar a gravidez. Pela forma como ela fez, foi simplesmente espetacular. Simplesmente espetacular. Foram 5 lutas durante a noite. Das 5 lutas, na minha opinião, 3 lutas boas pra cima. Uma luta com 3 estrelas e 25, que foi Judgment Day versus Mystery Iguana e Dragon Lee. Uma luta de 3 estrelas e meia, Io Sky versus Raquel Rodrigues. E uma luta de 4 estrelas e 25, 4 estrelas e um quarto, que foi a luta do Jey Uso contra o Bronson Reed, contra o Braun Breaker, né? Então, pra mim, o show teve nota 8. Ele dá nota 7,5, ele costuma dar umas notas um pouco mais baixas do que a minha. Eu dei nota 8 pro show. Eu achei que foi um show. Era um show pra 7,5, mas a promo da Naomi deu uma elevada na nota do show, na minha opinião. Eu achei que foi um show bem interessante. Eu achei que avançaram muitas histórias e começou a apontar para o cenário do Clash in Paris. A grande questão é o que vai acontecer com o campeonato feminino. Tem uma luta já agendada para a semana que vem da Raquel Rodrigues da Roxanne Perez com a Rhea Ripley. Né? Muita gente estava especulando no chat o que poderia acontecer com esse título. Né? Muita gente está chateada com o fato da Stephanie Vaquer teria um título pelo campeonato mundial. No Clash in Paris não terá, aparentemente. Ela reclamou que ela teria uma luta pelo título no Clash in Paris e não teria. Então a WWE vai ter que ver como é que vai resolver essa situação. Existem algumas possibilidades. A primeira é fazer
simplesmente chegar no Clash in Paris e fazer uma luta de múltiplas mulheres. Uma Battle Royale, uma luta de escadas, eles podem resolver assim. A vencedora ganha o título. A segunda possibilidade é fazer um mini torneio na segunda-feira. Né? Eu teria gostado que esse mini torneio tivesse acontecido a partir dessa semana. Mas como eles botaram a Naomi para fazer a promo às 11 horas da noite, não faria sentido fazer o tal do torneio. Então, só tem mais um Monday Night Raw antes do Clash in Paris. Então teria que ser um mini torneio com 4 lutadores. Se for isso, 4 lutadores apenas, quais são as lutadoras que eu acho que entrariam nesse torneio? Rhea Ripley, Io Sky, Stephanie Vacan e Asuka. As duas vencedoras se enfrentariam no Clash in Paris pelo campeonato mundial feminino. Uma outra possibilidade seria fazer um mini torneio no Monday Night Raw e a vencedora enfrentaria a Stephanie Vacan no Clash in Paris. E aí poderíamos ter ou um mini torneio entre Io Sky, Stephanie Vacan, Asuka e mais alguém, e aí poderia ser uma das membros do Judgment Day, talvez a Raquel Rodrigues, ou a Nikki Bella. E aí as duas vencedoras se enfrentariam ainda naquela noite para lutar contra a Stephanie Vacan, ou eles poderiam fazer uma luta de 4 fatais, ou uma luta de ameaça tripla, tirando a Nikki Bella ou a Raquel Rodrigues, e aí a vencedora enfrentaria a Stephanie Vacan no Clash in Paris. Eu acho que existem inúmeras possibilidades. A gente deve descobrir essas possibilidades mais para perto da semana que vem. Talvez eles soltem a informação com antecedência. Eu não sei. Tá? Pode ser até que eles resolvam pegar e botar lutas no SmackDown. Acho difícil. Mas pode ser. Botar lutas do Raw no SmackDown. Sei lá. Mas eu acho que essa situação vai se resolver no Clash in Paris. E aí a gente vai ter que ver. Nesse cenário em que a WWE está sem uma Riho como campeã, se a WWE quiser manter o título como uma Riho nesse momento, a favorita para ganhar o título é a Asuka. Tá? Para poder manter essa história com a Io Sky. Por quê? Porque eu acho que eles vão botar Io Sky e Rhea Ripley no main event do WrestleMania 42. Tá? Provavelmente da noite 1. Eu acho que eles vão talvez botar essas duas para fazer um main event da WrestleMania 42. Pode até não ser main event, pode ser uma luta, mas eu acho que elas vão lutar pelo título. E aí Rhea Ripley finalmente vai ganhar da Io Sky. E vai ganhar com o título. Tá? Eles ainda poderiam esticar essa história um pouco? Poderiam. Como? Fazendo a Rhea Ripley perder para a Io Sky na WrestleMania e tornando o Riho para cima dela na WrestleMania. Eu acho que só vai ter essas duas possibilidades pelo Campeonato Mundial Peso Pesado. Tá? Io Sky e Rhea Ripley, fato. Ou a Rhea Ripley finalmente ganha da Io Sky e leva o título, ou ela perde da Io Sky e se torna Riho. E aí ganha o título mais pra frente. Então acho que é só isso. E aí, para poder fazer essa história funcionar, elas poderiam fazer a Asuka se tornar campeã agora, fazer uma feud com a Io Sky, com uma possível luta das duas na Royal Rumble, e aí no Royal Rumble fazer a Io Sky ganhar o título de novo na frente do estádio, um monte de gente. E aí eles poderiam fazer a Rhea Ripley ganhar a Elimination Chamber, deixando com que uma outra lutadora ganhasse o Royal Rumble, possivelmente a Stephanie Vacan, tá? Então, assim, existem algumas situações aí, esse é o meu fantasy booking para o futuro. Tem muita situação ainda para rolar, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Eu não sei o que vai acontecer, eu só sei que vai ser muito interessante ver o que a WWE vai aprontar pra gente aí nos próximos dias. Muito obrigado por terem assistido esse resumo do Monday Night Raw. Foi assim, meio sem edição, realmente, por causa da minha situação no trabalho. Desde já eu agradeço a paciência de vocês e eu peço para que vocês continuem assistindo os meus vídeos, né, os nossos vídeos aqui no nosso canal, porque tempo de visualização é o que vai ajudar a gente a ser divulgado pelo YouTube. Então eu vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês e não deixe de colocar os seus comentários aqui embaixo para aparecer no Sincerão da Galera na quarta-feira. A gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.